Saudações, Alcateia. A lenda da besta de Bray Road é marcada por diversos relatos aterrorizantes de pessoas que afirmaram ter avistado a criatura ao longo das décadas. Cada testemunha traz uma visão única, com detalhes que, ao serem somados, criam um quadro sinistro e perturbador sobre esse ser misterioso. A seguir, exploro alguns dos avistamentos mais conhecidos, focando nas experiências de cada pessoa e nos detalhes que observaram. Mark Shackelman, década de 30. Mark Shackelman era vigia noturno em uma fazenda antiga e parcialmente abandonada, situada próxima a um cemitério indígena nos arredores de Elkhorn. Certa noite, durante sua ronda, ele percebeu algo se movendo nas proximidades de uma sepultura. A figura estava agachada, cavando a terra com o que pareciam unhas humanas, mas de uma forma bizarra, ligeiramente mais longas e curvas, como de uma criatura feroz. Quando Shackelman se aproximou, viu que o ser tinha uma postura grande e musculosa, coberta de pelos negros e espessos, parecendo um híbrido grotesco entre humano e animal. Ao se erguer, a criatura exibiu olhos luminosos, que pareciam ter vida própria, e fitavam-no de forma que ele sentiu como se algo obscuro sondasse sua alma. O cheiro que emanava dela era insuportável, uma mistura de carne podre e enxofre, tão forte que quase o fez vomitar. Em um momento aterrorizante, a criatura murmurou algo incompreensível, uma palavra que soava como Gadarra ou Gadara, em um tom grave e gutural. Shackelman, congelado de pavor, começou a rezar em silêncio e, ao abrir os olhos, percebeu que o ser havia desaparecido na escuridão, deixando para trás um rastro de horror que o acompanhou pelo resto da vida. Lori Endrizzi, final dos anos 80. Lori Endrizzi, moradora de Elkhorn, dirigia pela estrada de Bray Road em uma madrugada silenciosa. Ao contornar uma curva, avistou uma figura curvada na beira da estrada. Reduziu a velocidade, achando que poderia ser um animal ferido, mas ao se aproximar, viu uma criatura alta e musculosa, coberta de pelos densos e negros. Quando a criatura percebeu a presença de Lori, ergueu-se sobre duas patas, revelando uma aparência ainda mais sinistra. Seu rosto era uma mescla assustadora de lobo e humano, com mandíbulas poderosas e dentes afiados que refletiam a luz dos faróis. Mas foram os olhos que realmente aterraram Lori, uma tonalidade entre âmbar e vermelho que pareciam brilhar com um misto de inteligência e crueldade, como se a criatura tivesse plena consciência dela e estivesse decidida a assustá-la. Lori ficou paralisada, sentindo que aqueles olhos penetrantes marcavam profundamente sua mente. Assustada, acelerou, mas não conseguia esquecer o olhar demoníaco que sentia, como se estivesse a observando, mesmo quando já tinha fugido. Os pesadelos com aqueles olhos a perseguiram por muitos anos, convencendo-a de que o ser ainda a vigiava. Russell Guest e Steve Kruger, década de 90. No começo dos anos 90, Russell Guest, ao dirigir por uma estrada local, viu uma enorme figura cruzando rapidamente à sua frente. Ele descreveu a criatura como um misto de homem e lobo, mas com uma postura estranha. Seus ombros arqueados e braços que lembravam muito os de um humano, porém mais alongados, com garras afiadas e levemente arrastadas no chão. Guest teve a certeza de que a criatura estava ciente de sua presença, pois, ao cruzar seu caminho, ela parou e o encarou profundamente antes de sumir nas sombras da floresta. Outro encontro assustador ocorreu com Steve Kruger, funcionário do controle de animais. Durante uma ronda noturna, ele parou para remover um cervo morto na estrada. Em questão de segundos, uma figura enorme surgiu da escuridão, agarrando o cervo com tamanha força
que o arrastou para a floresta sem qualquer esforço. Kruger ficou sem reação, impressionado pela agilidade e força sobrenatural do ser, que parecia carregado de uma presença maligna. Mais tarde, descreveu a cena como se estivesse diante de algo fora deste mundo e nunca mais conseguiu apagar o olhar ameaçador da criatura da sua mente. Doris Gibson, noite de Halloween, início dos anos 90. Doris Gibson vivenciou seu encontro com a criatura em uma noite de Halloween. Enquanto dirigia pela estrada de Bray Road, sob uma leve chuva, sentiu uma batida forte na traseira do carro. Ao descer para ver o que acontecera, seus olhos se depararam com uma visão aterrorizante. A besta estava a poucos metros de distância, em pé sobre duas patas, com a chuva escorrendo pelo pelo escuro e denso, dando-lhe uma aparência ainda mais sinistra. Os olhos da criatura brilhavam intensamente, e Doris descreveu a expressão como pura fome e ódio, como se estivesse a um passo de atacá-la. A besta avançou lentamente, seus movimentos calculados e ameaçadores. Doris correu de volta ao carro, mas antes que pudesse fugir, a criatura pulou no porta-malas e começou a arranhar a lataria com suas garras afiadas, deixando marcas profundas que pareciam gravadas com ódio. Ela acelerou, mas continuou sentindo o peso da besta até que esta escorregou e caiu devido à chuva. Mesmo após escapar, Doris jamais conseguiu se livrar da sensação de que a besta de Bray Road a tinha marcado de alguma forma, como se algo dela ainda estivesse lá fora, esperando por um novo encontro. Esses relatos, junto a muitos outros, alimentaram o terror em torno da besta de Bray Road, consolidando a lenda de um ser sobrenatural e ameaçador. Cada testemunha descreveu um medo quase sobrenatural, como se estivessem diante de algo que transcende a compreensão humana, uma força que, além de selvagem, parecia consciente e maligna. Mesmo hoje, pessoas que ousam atravessar Bray Road à noite relatam sentir um frio na espinha e a sensação de estarem sendo observadas por algo que se esconde entre as árvores. A lenda da besta permanece viva, e o terror de que ela ainda vague por aquelas estradas escuras e isoladas deixa no ar a sensação de que, em qualquer noite, a besta poderá voltar, seus olhos fixos na próxima vítima, que jamais esquecerá aquele olhar perturbador. E assim, chegamos ao fim de mais uma história. Se você achou essas histórias intrigantes, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos relatos que exploram o que se esconde nas sombras. Até a próxima, Alcateia. E lembrem-se, o terror pode estar mais perto do que imaginamos.